30 de setembro de 2020, 7 horas e 57 minutos, iniciando mais uma sessão para atendimento online aos alunos da disciplina de Gerência e Planejamento Industrial 2 do curso de Engenharia de Produção. Sigla da disciplina F8GP2, como todas as quartas-feiras, das 8 às 9 da manhã, aguardando os alunos a partir de agora. Vocês têm alguma dúvida do conteúdo anterior, alguma coisa que vocês queiram comentar, tirar alguma dúvida? Estou à disposição, aguardar mais 2 ou 3 minutos aqui para a chegada dos demais. Bom, então já temos aqui 4 alunos e alunas. Eu vou passar para a próxima tela, eu vou iniciar com alguns avisos. Hoje eu vou apresentar conteúdo de 2 módulos, módulo 10 e módulo 11, é um pouco extenso, só que é extenso no sentido de complemento de informações e informações adicionais. No caso, eu tenho mais de 50 slides para apresentar, mas não se preocupem, não vai ser, eu vou procurar focar no que realmente vai ser cobrado, seja nos questionários, seja no trabalho para entrega. Então vamos aqui a alguns avisos antes, e aí isso aqui vai estar gravado, então fica tranquilo, né? Espero que vocês estejam vendo em tela maior. Então aqui é só para lembrar a programação de final de semestre. Lembrando, basicamente contando essa semana, são 4 semanas para o encerramento do curso. Tá certo? Então apenas 4 semanas. Estamos na reta final. E na verdade são 3, porque nessa última, como eu tenho que entregar os resultados, eu destinei para devolutivas. Não está escrito devolutiva aqui, mas é a apresentação dos resultados, é a devolutiva. Então alguma questão que vocês tenham tido dúvidas ao longo, podem trazer, aí eu dou a resposta. Porque eu tiro dúvidas do conteúdo, eu não dou resposta de questão, porque eu reaproveito essas questões. Aliás, eu vou falar aqui do questionário final, tratar desse questionário final. Mas, enfim, eu tiro dúvidas ao longo do curso, tenho disponibilizado, né, aqueles 3 canais, né? Recapitulando, vocês têm o fórum para tirar dúvidas. Vocês têm o meu e-mail, podem mandar dúvidas por e-mail, aquele e-mail oficial, professor.poveda@gmail.com. Esse é o e-mail de contato do nosso canal para dúvidas. E outro canal é aqui mesmo, sempre disponibilizo para vocês tirarem dúvidas com relação ao conteúdo. Vejam só, então comentando um pouco. Então hoje eu vou ministrar aqui, já está disponível lá no módulo 11, na verdade está entrando amanhã porque eu aproveito aqui a apresentação como videoaula. Então tenho um conteúdo aqui que é o vídeo, eu tenho que editar ainda, então preciso de um tempinho, eu pus até amanhã à tarde, salvo engano, mas antes disso vai estar disponibilizado tanto o módulo 10 como o módulo 11, tá? De qualquer forma eu tenho que ter essa sessão, por exemplo, essa parte de informes, vai lá para as gravações. Ok. Aquele é o oficial, eu não abro muito, Letícia, mas depois eu vejo, já ajudou. Muito obrigado, viu? O e-mail para canal é professor.poveda@gmail.com, mas eu acesso lá e acessarei lá e verei. Bom, então a módulo 10 e módulo 11 é hoje. Não há necessidade, Letícia, tá bom, depois eu vou, agora de qualquer forma não vou poder ver isso, tenho que tratar aqui da apresentação de hoje, você já me ajudou bastante, depois eu dou uma olhada só para ver o visual de vocês. Como eu falei, eu vou procurar concentrar no que eu dou nas minhas apresentações, o material que eu disponibilizo, tem uma série de conteúdos ali, tem as definições, né, os comentários, as receitas do bolo que eu falo, que são os passo a passo, né? Eu vou concentrar efetivamente no que vocês têm que estudar para os questionários e que utilizarão nos projetos que vocês entregarão. Então, essa semana, módulo 12. Aí eu deixei para esses 2 módulos que são na próxima semana, isso não vai ser cobrado nem nos questionários e nem
no projeto. Com exceção nos questionários de alguns conceitos aqui de localização dos empreendimentos, tá certo? Essa parte de localização, a parte técnica de exercício, talvez eu aproveite alguma coisa, mas assim, bem tranquilo, sem forçar muito, tá bom? Então, eu procurei deixar esses dois conteúdos. Eu não cobro a parte de licenciamento nos projetos, também não cobrarei nos questionários, e também aspectos jurídicos envolvendo a implantação, que é basicamente ambiental, né? É basicamente ambiental. Dimensionamento dos recursos a gente já viu, né? Que é mais dimensionamento dos recursos racionalmente, de forma a evitar perdas, né? É isso que eu trato aqui. De qualquer forma, o único tópico desses que pode cair no questionário é com relação à localização, mas assim, conceitual, alguma questão conceitual, nada de exercício para vocês desenvolverem. Como eu falei anteriormente, eu procuro concentrar na método, existem vários métodos para localização, eu concentro no centro de gravidade. Talvez caia alguma questão conceitual, mas aí lá durante a apresentação semana que vem, eu vou deixar bastante claro isso. E aí, no módulo 14, que é no dia 14/10, ou seja, daqui a apenas 2 semanas, pessoal. Aí é o questionário avaliativo final e a entrega dos projetos no dia 14. Dia 14, entrega dos projetos. Beleza? Aí ficou faltando a outra parte do plano de aula, mas está lá no plano de aula essa parte, que é o questionário avaliativo final e a entrega dos projetos. Aliás, já está aberto um espaço exclusivo no ambiente virtual da disciplina, tem um bloco ali, já está disponível para quem quiser carregar o projeto, né? Falta ainda o conteúdo de hoje, que vocês utilizarão no projeto, mas efetivamente já está aberto para vocês postarem o projeto em PDF, vou falar no próximo slide. E no dia 15, aí essa devolutiva. Aí eu dou até a resposta do questionário. Tá? Aquele questionário, não entendi qual é a resposta. Aí eu ponho o questionário, me comuniquem antes, na hora não tenho como. Levantar a questão, colocar aqui na projeção. Procurem até 1 ou 2 dias antes do dia 21. Professor, não entendi aquela. Aí eu ponho o questionário, comento e dou resposta, vai dar o gabarito. Tem aluno que chegou a me pedir resposta de questionário. Não dá para dar resposta de questionário, pessoal. Eu tiro dúvida com relação ao conteúdo ministrado. Resposta de questionário agora, não. Mas aquele conteúdo, se me perguntar, né? Aquele conceito, esse exercício, não entendi. Aliás, também, com relação ao questionário avaliativo final, não haverá, sem surpresas, pessoal, é como eu falo para os meus alunos, né, nas provas, não tem surpresa. O que a gente trabalhou de exercício, de resolução de problemas é o que vai cair. E digo mais, no questionário final eu aproveitarei questões desses questionários modulares, esses que eu coloco no módulo, beleza? Então lá no final serão as mesmas questões. O que eu posso fazer é mudar um número ou outro, mas a resolução é de problemas, estou falando, né? Principalmente aqueles com relação a métricas produtivas, produtividade, grau de utilização, né? Número de trabalhadores, esse tipo de coisa, que é igual ao número de máquinas, o cálculo é o mesmo. Número de trabalhador, o trabalhador tem a produtividade, a máquina tem uma produtividade, você vai determinar quantas máquinas são necessárias, quantas estações de trabalho ou quantos trabalhadores, depende do que você está trabalhando, da unidade ali, da produtividade que você está trabalhando, está desenvolvendo. Então não haverá surpresa. E destaco ainda que o maior peso nessa disciplina é o projeto, né? Eu não acredito em prova, não acredito em questionário, eu acredito sim em resolução de problemas. Engenheiro tem que resolver problemas. É simples assim. Simples assim. Tem que saber resolver problemas. E dos mais variados. Por isso engenheiros são empregados em bancos, financeiras, né? Engenheiro mecânico, engenheiro aeronáutico é empregado em banco. Então, por quê? Porque sabe resolver problemas. Olha só, é isso. Então, eu não acredito em prova. Ainda não consegui abolir totalmente, mas eu dou um peso maior aos projetos. Quero ver a produção de vocês, como vocês encaram os desafios, os problemas. Infelizmente, atrapalhou um pouco, sem nosso contato físico, sem o físico não.
pessoal, presencial. Então, atrapalhou um pouquinho, né, esse ensino remoto, né? Mas a gente consegue, vamos superar as dificuldades. Então é isso. Então eu destaco que os questionários nessa disciplina valem pouquíssimo. O questionário final vai valer 0,2 da nota. Por quê? Porque é 40%, ele vale metade dos questionários. E os questionários modulares, sei lá, não fiz a conta, mas é um pouco mais de 0,0, acho que menos de 0,05, né, da nota. Então é muito pouquinho que vale o questionário, né? Então eu encaro nessa disciplina, nessa metodologia de ensino, e questionário como um estudo dirigido. Vocês vão pesquisar lá, tá a questão aqui, deixa eu ver lá no conteúdo, vai lá, dá a resposta, é isso que eu espero dos questionários. Alguma dúvida com relação a esse final aqui de semestre, esse final de 2 semanas, hein, turma? 2 semanas estamos encerrando. Espero que eu quero aprovar todos. Não posso, outro recado, não posso abrir exceção. Principalmente com relação à resposta de questionário, não. Aluno que não marcou lá a atividade, ficou com falta. Não posso reverter, não vou reverter por uma questão de isonomia. Não é que eu sou mal, o cara se enganou lá, mandou o questionário, acho que mandou o questionário, apertou lá para mandar sem... Não era o momento certo, mandou enviar lá. Não dá, não vou. Infelizmente, mandou sem nenhum, vai ficar com 0 naquele questionário modular, né? Mas não posso abrir exceções, não abrirei. Salvo alguma determinação do coordenador. Vocês podem apelar para ele, aí ele vai ponderar comigo, vou resolver. Se o coordenador determinar, ele vai me formalizar isso, né? E aí eu abro exceções, mas ele que vai determinar. Eu não abro. O que foi estabelecido lá naquela primeira semana será cumprido até o final do nosso curso. Questão de isonomia, questão de responsabilidade, né, da minha parte, dos alunos também, e assim por diante. Alguma dúvida com relação a esse final? Nenhuma, né? Ninguém se manifestou, então vamos em frente. Muito bem. Isso vocês encontrarão no espaço de disponibilização. Aqui aquela primeira apresentação, salvo na segunda semana, salvo engano, na segunda semana que eu fiz, eu mostrei a estrutura. Aqui eu já abordei um pouco mais do conteúdo, dentro daquela estrutura, o conteúdo. Algumas coisas são repetitivas, então está lá disponível para vocês postarem até 23 horas e 55 minutos do dia 14/10. Tá certo? Já está aberto lá para postar. Eu não corrigirei somente corrigirei após essa data. Porque eu quero, além de uma correção qualitativa, quantitativa, de qualidade do trabalho de vocês, de plágio, né? Copiou, colou. Eu quero fazer uma análise comparativa entre os trabalhos, tá certo? Porque senão você está isso funciona bem com tem dia que você não... É difícil, se eu faço uma avaliação hoje e daqui 2 semanas eu faço a mesma avaliação, eu manter o mesmo padrão, a gente está... Ser humano, né? Estamos em outro momento, então eu prefiro pegar os trabalhos e corrigir tudo, como prova. Prova também, quando é correção presencial, prova presencial, eu faço tudo junto. Eu pego as provas, separo um bom tempo do dia e avalio. Porque aí, então, os trabalhos serão avaliados após o dia 14, mesmo entregando agora. Então, vocês têm até a 20. Professor, olha, não, me deu problema na minha internet, 23h56. Não vou abrir exceção, mais uma vez. Vão ficar com 0 e aí reprovou, né? Porque se vale 60%, então mandem antes. Não deixem para a última hora. Todos os colegas, para quem está fazendo em grupo, né, grupos de até 5 constituintes, aí de alunos, né, de integrantes, deixa a cópia, deu problema na minha, o outro colega manda. Apenas basta mandar. Mandou, confirmou lá, PDF, o Moodle limitou a 10 megabytes de volume, tá? Então, 10 mega o arquivo máximo. Então, tomem cuidado na hora de salvar o PDF, né? 10 mega. Acima disso, não carrega no Moodle, tá bom? É o limite lá do Moodle. Então, aqui, primeira página, já falei, ponho primeira página,
título, sistema de produção de alguma coisa, serviço, bens ou serviços. E importante, os integrantes do grupo, nome completo e prontuário. Não põe o primeiro nome, é nome completo e prontuário. Um resumo, já falamos sobre isso, sumário, não vou ficar me detendo, introdução, aí eu pus aqui sim os conteúdos, né? Inclui pesquisa de mercado, curva de demanda-preço, daqui eu já tinha comentado, né? A maioria aqui eu já comentei ao longo das aulas, né? Detalhamento e especificação dos produtos, tivemos uma aula só sobre isso. Descrição, esses desenhos aqui é croquis, pessoal, não precisa, pode fazer desde que o esboço esteja bem feitinho, pode ser a mão livre, não precisa ser régua, nada disso, pode ser no CAD, SolidWorks, qualquer software que vocês tiverem, aí a mão livre, inclusive, desde que seja inteligível, consiga interpretar o desenho com dimensões, ou pelo menos aproximada, não precisa também ser um projeto daquele componente, estou falando em bens tangíveis, né? Um projeto daquele produto certinho, detalhado, acabamento superficial, nada disso, é uma ideia do produto. Preciso ver o desenho, o croquis, e ter uma ideia do que vocês estão fabricando. Se for no caso de serviço, um detalhamento, uma lista, um detalhamento do serviço, eventualmente alguma figura, né? Não sei qual é o serviço que vocês vão oferecer, se é um produto bancário, por exemplo, pode ser ilustrações, uma planilha, uma tabela, sei lá, um detalhamento do produto ou serviço, do bem ou serviço. Lista de materiais, é mais para bem tangíveis, né? Lista de materiais. Planejamento, dimensionamento da produção, aí vocês vão usar aquelas métricas de volume de produção, estimativa de volume de produção, né? Máquinas, mão de obra, vão ter que fazer um fluxograma para detalhar isso aqui, quantas máquinas são necessárias, empregados, tudo, né? E aí o plano de investimento, com fluxo de caixa, despesas e receitas, inicialmente, normalmente só tem despesas no fluxo de caixa, né? Nenhum negócio você implanta hoje e amanhã já está ganhando dinheiro, não. Aí você vai ter um planejamento, um planejamento, uma estimativa do fluxo de caixa. E aí já tínhamos combinado, taxa de retorno, vocês vão fazer duas, aliás, no mínimo 2 taxas de retorno. Eu recomendo bastante o Payback e o VPL. TIR nem tanto, não é muito utilizado, mas fica a critério de vocês. TIR, Payback, VPL, qualquer uma dessas está de bom tamanho. Implantação, cronograma de implantação do projeto, tem que ter, né? E aí a conclusão. A conclusão, vocês vão fazer a conclusão. Diante de todos esses estudos, planejamento, vocês vão tirar a conclusão. Olha, depois desses estudos, tivemos que mudar alguns parâmetros do projeto para torná-lo mais viável. Ou não encontramos parâmetros para tornar esse projeto viável. Após demandar estudos, né, esse projeto, nessa concepção, não é viável. Tá certo? Esse sistema de produção não é viável. Mas aí com base, né? Vocês não vão fazer lá nas coxas aqui de qualquer jeito e chegar lá no final, tem que ter uma análise criteriosa, né? Espera um bom trabalho. A nota vai ser em função disso. A profundidade, o que cada um deu a mais, a qualidade do trabalho, a coerência do trabalho do começo ao fim, a compreensão, está compreensível o que vocês fizeram, isso é muito importante, né? Bom, aqui tem aquela observação, trabalhos conforme norma de ABNT ou guia de normalização de trabalhos acadêmicos. Veja, tem que ter, pelo menos, não pode diferir muito. Também não vou ficar pegando muito em norma, tá? O importante é as referências terem sido todas feitas, né? As referências do projeto de vocês. Peguei tal informação, de onde? Eu usei tal conceito, de onde? Então, as obras... Porque tá lá, citei trechos completos, pode citar trechos completos de trabalho, desde que referencie daquela norma BNT, né? Acho que vocês já estão no 8º semestre, vai metodologia no próximo, né? Mas existem a forma de citação, é bastante tranquila, tá? Seguir a norma. Ali tem modelos, como a grafia de como é feita uma citação. Se atentem bastante para as citações. Alguma dúvida com relação ao projeto? Ok, então vamos iniciar. Tem alguma dúvida? Dá mais 5 segundos. Se alguém começar a escrever, eu paro. Se não, continuo.
Ok, então vamos lá. Vamos à apresentação. Vai ser, como eu falei, vou fazer a apresentação do módulo 10 e módulo 11. Mas vou destacar alguns slides, eu vou passar direto, estará lá disponível tanto no módulo 10 como no módulo 11, mas eu vou falar rapidamente de alguns slides. São 50 slides, então eu vou me deter naqueles que realmente importam, ok? Vou deixar a tela cheia para mim, vou tirar minha câmera, porque eu não estarei vendo-os, e vou deixar a tela cheia para mim. Letícia, você é minha base aí. Quando eu deixar a tela cheia, você tira um outro print, por favor, aí sim você me ajuda. Porque aí eu tenho os dois ambientes. Um quando eu estou com a tela minimizada e outro quando eu fico com a tela cheia e me manda. Qualquer daqueles e-mails tá bom, depois eu dou uma olhada. Então, tela cheia, não estarei vendo. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, por favor, no áudio, ou então após a apresentação, ok? Então, nesse módulo 10, trataremos de arranjo físico, projeto dos espaços. Já tínhamos visto anteriormente o projeto de espaços, né? Aqui, ó, essa parte toda a gente já comentou anteriormente, né? Lojas comerciais, como que é o espaço, o arranjo físico por processo, principalmente, né? Já tratamos, não vou aqui me estender. Vamos lá, vantagens, desvantagens. Elaboração do arranjo físico por processo. Muito bem, um bom arranjo físico, como que se faz um bom arranjo físico? Primeiro, deve-se identificar o fluxo de materiais e operações para aquele arranjo se dar de uma maneira mais racional, ou seja, encurtar as distâncias, né? Encurtar as distâncias. Um trabalhador não ficar, por exemplo, cruzamento de fluxo não é interessante, deve-se minimizar o cruzamento de fluxos de processos, de materiais, de pessoal. Levantar a área necessária para cada agrupamento de trabalho. Trataremos disso de uma forma científica mais adiante, por meio de tabelas de racionamento, quais são as áreas importantes e que têm que ser destacadas num bom arranjo físico. Mais adiante que eu falo é na apresentação de hoje. Identificar o relacionamento, o grau de relacionamento, quais têm que estar próximos. Aqui, ó, quanto é conveniente ou inconveniente aproximar certos tipos de operação. Também trataremos de uma maneira científica disso. E, por fim, elaborar o arranjo físico, que deve ser o desenho. Conforme detalhado lá no projeto, eu espero um desenho do arranjo físico, bem detalhado. Essa é a parte. Na verdade, o arranjo físico, ele traduz o seu sistema produtivo. Eu diria que é uma das partes mais. Fluxograma de processo e o arranjo físico são as duas partes importantes no sistema de transformação, no sistema de produção, porque ele é o desenho, é o projeto, ele traduz o seu projeto, como você desenvolveu aquele projeto, como é aquele projeto, como funciona aquele projeto. Então, para isso, se usa, para identificação do fluxo de materiais e operações, a carta multiprocesso. Ao invés de ficar falando, vamos à carta multiprocesso. E aqui é uma carta multiprocesso, olha só. O que ela é? São os diversos, por isso chama multiprocesso, a carta multiprocesso. Diversos processos e cada peça ser produzida sequência de operações. Então aqui, por exemplo, a peça A, você pode tanto denominar como letra, e tem uma legenda embaixo da peça A, ou do produto A, se for uma montagem, por exemplo, aqui eu estou falando de transformação de processos mecânicos de transformação, de manufatura, né? Poderia ser montagem, poderia ser uma proposta de seguro, olha só. Então é isso. Então essa peça A, primeiro ela precisa ser cortada, depois prensada, embrulhada. Embrulhada não é um termo muito técnico, né? Mas como já vimos, quem escreve esses livros são muito bons, muito teóricos, muito bons, mas no fundo são administradores de produção. E colocar na caixa, poderia ser embalar, né? Aqui embalar, aqui é um embrulhar, né? Embalar em saco plástico, embalar na caixa, e expedir.
ou enviar para expedição. Então tem uma sequência. Vocês notem que dependendo das diversas peças, a sequência muda, né? Por exemplo, a peça aí, primeiro ela fura, depois solda, olha só, fica transitando nisso daqui. Isso daqui te ajuda a relacionar, olha só, por exemplo, vocês veem que nenhuma dessas atividades, por exemplo, soldar, tem que ficar perto de cortar. Quais atividades? Olha, 2, 2, e aqui tem 2. Com certeza, essa 1 e 2, elas têm que ficar próximas, ó. E elas não devem ficar próximas aqui dessas outras avançando no processo. Tem uma 2 perdida aqui, mais 1. Então, essas atividades aqui, ó, perceba, é tudo 1, 2 e 3, até aqui, ó. 1, 2 e 3. E pintura é a última. Já deduzi aqui numa rápida análise que essa daqui tem que estar aqui mesmo. Aqui pode ser furar, tem que vir antes de prensar ou não? Olha só, furar, pela minha análise, ela deveria estar vindo antes, porque eu tenho mais 1 aqui do que 2, ó. E aqui eu tenho mais 2. Com certeza, prensar teria que vir depois de furar. Então, se há um arranjo físico sequencial, se há por exemplo, o teu espaço físico, o seu galpão, a sua área onde você vai implantar essa indústria de transformação, for linear, ou seja, ela for muito estreita e muito longa, é muito importante. Se tiver espaço para processos laterais, nem tanto. Então, eles podem ficar em paralelos, alguns processos aqui, em termos de arranjo físico. Eu não estou falando de fluxograma. O fluxograma é único, identifica o processo específico de cada uma dessas peças. Então, isso espero que vocês façam uma carta multiprocesso para chegar ao layout adequado no projeto de vocês. Fluxograma, então já tratamos de fluxograma, não vou me deter muito nessa parte. E aí sim, isso é importante vocês definirem. Aresta viva. Aresta viva, o que é uma aresta viva? É aquela que machuca? Que tem uma ponta contundente? Não, não é. Aresta viva, aqui ó, a tradução, vamos ler aqui o enunciado, a definição. O lado ou dimensão produtiva de um equipamento é onde se produz. Por exemplo, num torno mecânico é onde fica o torneiro. Eu sempre dou esse exemplo porque torno mecânico é muito visual, né? Onde fica o operador, onde entra, sai peça, onde você põe a peça, tira. É aresta viva, né? Superfície ou área projetada é a superfície que o equipamento ocupa em relação ao piso da fábrica. E não é só uma área, vejam só, não é só uma área, ela além de ser uma área em metros quadrados, por exemplo, ela tem um lado e um comprimento, porque se eu falo para vocês 9 metros quadrados, 9 metros quadrados pode ser tanto 1 metro por 9 ou 3 por 3, é bem diferente em termos de espaço ocupado numa fábrica e se adequando ao teu espaço disponível para construir aquele layout, que normalmente é assim, né? Normalmente você já tem uma área pronta e você vai adequar aquele layout aos sistemas produtivos, principalmente na época que vivemos, de 20 anos para cá, por exemplo, que novos empreendimentos são muito raros. O mais comum é a adequação de empreendimentos. A fábrica 1 lá da Volkswagen está lá desde o final da década de 50. Né? Tem aquela área lá. Depois eles abriram novas fábricas, sem dúvida. Mas aquela área teve que ser remodelada aos diferentes processos demandados pelos diferentes veículos lá produzidos. Superfície ou área de operação corresponde à área estritamente necessária para que o trabalhador possa operar o equipamento de forma segura. Então é onde fica ali, onde o operador transita durante a manufatura, durante aquela determinada produção. Sempre linko para bens tangíveis, mas trasladem, por favor, isso para serviços. É a mesma coisa, onde aquele
corretor de seguros, ele atende os clientes. O que ele precisa? Ele precisa de uma mesa, uma escrivaninha, atrás tem um arquivo, um computador, obviamente que hoje, né? Às vezes nem arquivo precisa mais, muitas vezes, né? Para verificação, ele precisa acessar, talvez mais de um computador, inclusive mais de um monitor ali disponível. E o cliente, ele é o que está sendo transformado. Então, e corredores de passagem? O que é corredores de passagem? São áreas da circulação comum de outras pessoas, materiais, veículos, inclusive tanto do processo em análise, daquela máquina em análise, né, como de outros processos. Aí envolve todos os processos, os corredores de passagem. Os nomes são mais ou menos intuitivos, né? Então temos aqui um exemplo, olha só. Área de operação. O que é aresta viva? A aresta viva é essa daqui, ó. Aresta viva. Esse comprimento aqui de 1 metro, ó. 1 metro. Esse comprimento de 1 metro é a aresta viva aqui, ó. Aresta viva do equipamento. E é um torno, né? Um torno é muito usual aqui para a gente analisar aqui. Área de circulação. Olha, a área de circulação é onde esse operador ele tem que manusear. E corredor de passagem envolve outros processos. Aqui nessa área de circulação pode vir alguém depositar um material aqui para ele, né? Para ele pegar e transformar. Pega o material, processa e põe aqui, por exemplo. Tá certo? E a área de operação normalmente se deixa livre. Aqui pode ter algum prateleira, alguma mesa, alguma coisa do tipo, que circulação do material. Essa área de operação, ela normalmente é livre, né? Ele acaba mudando, né? Às vezes tem que pôr a peça aqui, ele puxa para cá, não é muito adequado, mas o projeto tem que estar certinho, né? Então, 0,5 metros, 50% de 1 metro é 0,5. Aqui tem 0,75, essa largura aqui, de 1 metro. É 1 mais meio. Ah, tá, é 50%. 50% de 1 mais meio. E aqui o corredor de passagem 0,6, que aqui envolve outros processos, tranquilo? Então aqui mais ou menos traz essa exclusiva deste processo, essa pode envolver algum apoio a esse processo e essa é para todos os processos da fábrica. É um corredorzão, né? Que vai circulando, aqui deve ter outras máquinas, né? Então é por aí. E como que eu chego à área necessária? Vamos ver se é no próximo. Tá, então tá aqui, ó, aqui dá um outro exemplo, exemplo 2, área projetada, então tá aqui, ó, tá? Existem normas que estabelecem isso daqui, tá? Existem normas. Eu não vou exigir isso daí, tem que ser só um espaço racional, não vou exigir, eu quero que vocês criem a tabela, mas existem normas. Muitos fabricantes de máquinas, eles já te indicam pelo menos essa área de operação. A área de circulação vai envolver o tamanho do que está sendo processado e o corredor de passagem também. Precisa passar uma empilhadeira ou é só pessoas que passam aqui? Os espaços terão que ser diferentes, não é verdade? E aí aqui, ó, bem parecido com aquele outro quadro que envolvia as operações e os diversos produtos em transformação, esse envolve setores e classificações, né? Então aqui pode ser menos, pode ser mais resumida, pode ser, por exemplo, 3, importante, médio, pouco importante, por exemplo. Poderia ser. Aqui ele definiu em 6 categorias. Fundamental, estar próximo, especialmente importante, desejável, não precisa, indesejável. Você pode ter esse fator também, eu não quero de jeito nenhum que esteja próximo. E aí eu tenho o setor A, o que significa isso? Que o setor A com o setor B, ele é fundamental estar próximo. Setor A com o setor C, olha que cruza aqui, tá vendo? Ó. Então é U, não precisa estar próximo. Então você divide a tua fábrica em setores e em graus de necessidade de proximidade. E aí você define isso daqui, tá certo? Setor A com o setor C, não precisa estar próximo. Já o setor A com o setor D, fundamental estar próximo. Então, olha só, é mais importante o setor A, setor B e o setor D tem que estar próximo. Tem que estar próximo.
E normalmente você pode ter algum conflito? Pode ter conflito. Aí você tem que ver o que é menos ruim. Por exemplo, você pode ter um setor A desejável estar perto de um setor B e desejável estar perto de um D. Mas, por exemplo, se for isso aqui importante, vamos supor que fosse indesejável, um X aqui. Então você tem que ter esses relacionamentos, você tem que equilibrar, né? Da melhor maneira possível. Esses conflitos normalmente não são comuns. Não são comuns, tá certo? Por exemplo, pode ter um conflito aqui, ó. Por exemplo, setor A com o setor B. É desejável estar próximo, é fundamental estar próximo o setor A do B. O setor E com o A é desejável estar próximo, mas é indesejável estar próximo do B. Tem um pequeno conflito aqui, veja só. Esse tem que estar perto desse e perto desse. Esse tem que estar perto desse, mas não tem que estar perto desse. Isso tem que ser, por isso que se dá classificações, notas, poderia ser pontuação, aqui de 1 a 5, 1 a 6, e aí você faz um equilíbrio de pontuação. Uma pontuação maior ou pontuação menor, para depois decidir. Então isso daqui é uma maneira, juntamente com a outra tabela que nós analisamos, e com a definição dos espaços adequados para cada máquina, sem desperdício de espaço, que espaço é dinheiro, ou de aluguel, ou de infraestrutura que você está mantendo para aquele espaço. É dinheiro que está sendo escoado. Tá certo? Não pode haver desperdício hoje em dia. Hoje em dia nunca pôde, hoje em dia é mais importante ainda. Mas enfim, isso daqui são abordagens científicas, racionais, para projeto do espaço, para projeto do arranjo físico. E aí, mais dificuldades, aqui elenca as dificuldades, é importante, mas não vou ficar lendo uma a uma, vocês tratem, leiam com atenção, estou identificando. E aqui, ó, aqui vai aquele veste-brasa, um exemplo aqui passo a passo, vocês dão uma estudada, na verdade ele está traduzindo o que foi colocado lá naquela tabela lá, de operações com produtos, olha aqui, e a sequência de produção. E aqui, ó, aquele fluxograma de processo, que é onde daqui que se tira diagrama, que é um diagrama, e você faz o fluxograma. Isso aqui é uma tabela de atividades para a construção do fluxograma, com os tempos e com a sequência. Olha aqui, usa aquele a simbologia, porque isso chama fluxograma. Ele fez aquela outro modelo, que na final da aula de fluxograma, nós detalhamos que existem esses modelinhos de tabela, né? Você vai pondo operação, espera, estocagem. Então tem aqui, poderia ter mais simbologia, que é bem simplificado, né? E a distância percorrida, porque aí se calcula com aquela... Vocês veem que está tudo conectado, né? Fluxograma com o arranjo físico e com micromovimentos. Essa distância aqui você pode traduzir em tempos de micromovimento, dependendo do que ele carrega, inclusive, né? Detalhando para o objeto que é carregado. Então é importante, isso aqui você pode ter, linkando para o projeto, pode construir somente aqui a descrição da atividade, a sequência e a duração, o tempo decorrido. A distância, você pode pegar uma delas e botar a distância, que eu pedi um estudo de micromovimentos no projeto somente, né? Você não precisa fazer para todas as atividades, atenção, hein? Você escolhe uma atividade, uma operação e faz aquele estudo de micromovimentos no teu projeto, detalhando. Um somente, tá certo? O resto você faz estimativa. Não vou exigir todas as operações que você faça estudo de micromovimentos. É só para exercitar o estudo de micromovimentos, com base naquelas tabelas. E aí está aqui, ó. Ele pega necessidade de áreas por setor. Então, almoxarifado, o que tem? Tem a mesa do computador, equipamento, ó. Tá vendo? São equipamentos, as dimensões do equipamento, né? A área de operação do equipamento, área de operação. Esqueci que aqui está em inglês, né? Vem do inglês, então esqueci. Mas um operação, circulação e assim por diante. Beleza? Então faz lá, depois põe a legenda, né? Corredor de passagem, né? Assim por diante.
E aqui está um exemplo de layout, né? Dimensão maior, né? A aresta viva você pode ser, a aresta viva é o comprimento aqui, né? Você pode identificar com isso, aí põe uma legenda, aqui 2 tracinhos, 3 tracinhos, um redondinho, uma bolinha aqui é a aresta viva. E aí as diversas áreas, o projeto das diversas áreas. Veja, suponho que o projeto de vocês não tenha muito equipamento, tá? Então vocês façam isso daqui para cada um dos equipamentos. Todos os equipamentos têm que estar aqui no espaço e dimensões, tá? Isso aqui está simplificado. Aqui é só a identificação das arestas vivas, ó. Isso aqui não é um layout. O layout tem que ter dimensões e aquelas 3 áreas lá bem detalhadas e a aresta viva de cada equipamento. O equipamento pode desenhar dessa forma, tá? Um retângulo, um quadrado, uma circunferência, se for redondo e assim por diante. E aí está as necessidades diárias, a somatória das necessidades diárias. Você consegue juntar tudo isso daqui numa área de 1684? Não, isso aqui é o ótimo. Você conseguiria. Isso aqui é o necessário, considerando todas aquelas áreas, né, de operação, a SP é a área projetada, né, do equipamento. A área projetada do equipamento, assim por diante. Você teria área de operação, área de circulação, corredor de passagem, assim por diante. Está tudo envolvido, mas você consegue? Não, dificilmente você consegue. Então, isso aqui é o teórico. O mais que eu aproximar minha área, com certeza terá que ser maior que isso, para eu abarcar todas essas áreas desejáveis e necessárias. Terá que ser maior, porque isso aqui é uma distribuição ótima, perfeita do espaço. Alguma perda de espaço você terá, de acordo com a disponibilidade de espaço, o próprio arranjo adequado entre essas áreas aqui. Terá que ser maior ou igual a isso, né? A área total do galpão lá, da área produtiva. E aí tá aqui, ó, identificar, dá o passo a passo, né? Tá dando um passo a passo. É a receita do bolo. Croquis de proposta do arranjo físico, só que isso daqui mais uma vez. Isso aqui é um croquis da proposta, ou seja, ele identificou a área por setores. Mas no teu layout lá, você vai colocar aqui os equipamentos e com aquela legenda lá das áreas, né? Área de operação, área projetada da máquina, pode ser bem simplificado, mas tem que ter as áreas determinadas. Os corredores de passagem tem que estar bem. Pode ser por cores, tá? Pode fazer por cores. Cada área de máquina, põe lá, vermelho. Área de operação, aresta viva, você pode pôr uma simbologia parecida com aquela que foi detalhada lá. 3 tracinhos, 2 tracinhos. E as diversas áreas por cores. Cada cor simbolizando. Aí você faz uma legenda embaixo, mostrando o que é cada área, e aí põe dimensões. Não basta a dimensão aqui, põe as dimensões principais, por exemplo, espaço entre equipamentos, esse tipo de coisa. Também não precisa carregar de dimensões de cotas aqui, tá? Pode ser as mais importantes, mas a gente tem que ter uma ideia. Só isso daqui, com os equipamentos aqui, nos dá a perspectiva de espaço. Então, uma ou outra cota aqui interna vai ser necessária para um bom detalhamento do arranjo físico. Aí dá aqui, ó, custo do transporte, não vou fazer isso daqui, tá? Não vou cobrar. Muito bem, dinâmica produtiva do arranjo em linha, distribuição e balanceamento das operações. Nós vamos direto mais em balanceamento, que linha é muito parecido, né, com aquele detalhamento do arranjo em linha. Então temos aqui a linha. Como que se faz? Isso aqui eu vou me deter, isso aqui não tem tempo ainda, eu vou para o próximo. Então aqui é um arranjo em linha, né? Eu tenho um material em transformação, pode ser uma montagem, por exemplo, aqui aparentemente é por montagem, mas pode ser uma linha de usinagem, engarrafamento, sei lá. Aqui está dando o exemplo se existe gargalo, né? Mas eu prefiro ir lá pro próximo. Vamos ver aqui se aparece. Não. Aí, aqui eu prefiro comentar direto aqui no tempo de ciclo. Olha só. Muito bem, olha só, aqui eu tenho a linha e quanto cada operador, imaginando um trabalho manual só para simplificar aqui o detalhamento, esse primeiro operador demora 10 segundos, veja só, ele passa para a próxima etapa, que demora 22 segundos, né? E aí ele passa para um outro que demora 50 segundos, né?
Isso daqui representa aqui já é um gargalo, percebam. A cada 10 segundos, a cada 20 segundos, ele recebe 2 para montar. Ele só consegue montar, imaginando montagem, né, como um exemplo, poderia ser, como eu falei, poderia ser outras operações, inclusive na área de serviços, né, numa cozinha, numa proposta de seguro, numa contratação de seguro, assim por diante. Vejam só, ele recebe a cada 20 segundos 2 para montar. Vamos imaginar a montagem. E ele leva 22 segundos para montar cada um. Ou seja, vai ter um gargalo, vai estar sobrando aqui, né? E aqui, ó, também, ó, ele recebe a cada 50 segundos. Esse daqui ele só consegue soltar a cada 22 segundos, vai estar tendo um gargalo aqui e outro gargalo aqui. E aí ele solta a cada 50 segundos. Esse aqui vai ficar ocioso, ó. Esse aqui vai ficar em ociosidade, porque ele recebe um a cada 50 segundos. Ele monta em 30 segundos. Vai ficar 20 segundos ocioso. E aqui, a quinta operação, 15 segundos também. Ele solta a cada 30 segundos e ele monta aqui. Vai ter ociosidade. Então aqui eu vou ter gargalos e aqui ociosidade. Aqui trabalhadores sobrecarregados e aqui folgados. Beleza? Como que eu resolvo isso daqui? Aí tem dois, isso que o pessoal se confunde às vezes. Eu tenho 2 caminhos para balanceamento, é diminuir o número de gargalos na linha e a consequente, que é consequência do gargalo, é uma ociosidade do sistema produtivo. Isso é um dinâmico típico de um arranjo em linha, tá certo? Balanceamento, via de regra, é em linha. Existem outros processos que você tem que equalizar até chamar balanceamento. Mas o balanceamento típico, onde você enfrenta situações, problemas de gargalos e de ociosidade, é em arranjo em linha. Então, como que eu faço aqui? Existem 2 caminhos. Pensem nisso. Eu tenho um caminho. Como que eu torno mais efetivo, mais produtivo? Vamos supor que a minha produtividade é por trabalhadores, tantas peças por trabalhadores. É uma métrica. Ao invés de temporal, produção por trabalhador. Como que eu aumento essa produtividade? Como é unidades por número de trabalhadores, eu aumento de 2 formas. Posso aumentar 2 formas a produtividade. Mantendo o número de trabalhadores e aumentando a produtividade, tá certo? A quantidade, aliás, vai me aumentar a produtividade. Como? Vamos repetir de novo que ficou Como produtividade é num exemplo dado aqui, no exemplo especificado, ao invés de unidade temporal. Número de unidades produzidas por trabalhadores é uma razão, uma divisão, não é isso? Como que eu aumento esse resultado, essa produtividade? Ou eu aumento o número de peças produzidas, de unidades produzidas e mantenho o número de trabalhadores, ou mantenho o número de unidades produzidas e reduzo o número de trabalhadores. Percebam que a produtividade vai aumentar em qualquer um desses caminhos. Ficou claro? Isso que é importante estar claro. Num balanceamento existem esses 2 caminhos fundamentais. E aí eu preciso saber, preciso identificar qual é o planejamento do negócio. Essa linha, ela precisa produzir mais? Eu tenho uma demanda superior à sua produção? Ou tenho uma demanda inferior dessa produção? Se for superior à produção, se for superior à minha demanda, eu preciso produzir mais, o que eu faço? Vamos primeira solução. Eu pego, por exemplo, coloco mais um trabalhador aqui, que vai me diminuir isso para metade do tempo e eu vou quase que dobrar meu número de itens aqui. Aumentei um trabalhador de 5 para 6 e dobrei o número produzido, porque eu vou diminuir esse gargalo aqui, né? Eu vou, a cada 25 segundos vai sair um, porque eu tenho 2 aqui trabalhando em paralelo, um recebe outro, e solta a cada 25 segundos. Vou diminuir o meu gargalo para apenas 3 segundos aqui, nesse caso. Os outros lá vão continuar aquele problema, que eu posso resolver por esse mesmo caminho. Então, diminui o gargalo, aumentei a produtividade, aumentando o número de trabalhadores.
Qual que é o outro caminho para eu manter a mesma produtividade? Aliás, aumentar a produtividade é diminuir o número e manter o número de itens produzidos num determinado período temporal. Eu, por exemplo, tiro o trabalho desse trabalhador, mando ele embora, ou mando para outra linha de produção e agrego essa operação a esse trabalhador. Ele vai levar 32 segundos para produzir. 32 e eu eliminei um trabalho. Vai continuar produzindo a mesma coisa, perceba, porque esse é o fator limitante. E também eu posso pegar esse trabalhador e juntar com isso. Eliminei 2 trabalhadores da minha linha. De 5 eu passei para 3 e mantive o mesmo nível de produtividade. Agreguei essa atividade a esse. Ele vai passar a demorar 45 segundos. Mandei esse embora para outra linha. 45 segundos e esse passou a 32 segundos. Então, eu vou demorar 32 segundos aqui, 50 segundos aqui, vai continuar um gargalo expressivo aqui, né? E vou diminuir para 3 trabalhadores e mantive o número de itens produzidos num determinado período temporal. Tá certo? Ou seja, a cada 50 segundos vai sair um item aqui. Mas vai continuar disso daqui, porque esse aqui continua demorando 50 segundos por um. É o maior da linha, que ele é... O fluxo aqui, a saída de produto, por ter período temporal, depende do maior tempo produzido aqui. Posso também adotar soluções híbridas. Por exemplo, eu posso juntar esse com esse. Esse que eu falo, atividade, né? Esse daqui abarca essa atividade, esse daqui abarca essa atividade. E aí, o que eu posso fazer? Olha, estou com 32 aqui, 45 aqui. O que eu posso fazer? Colocar um outro aqui. Um desses eu desloco para cá. Eu vou ficar com 4 operadores e aí diminuir meu tempo de produção. Aí eu trabalhei nos 2 sentidos. Reduzi o número de trabalhadores e aumentei o volume produzido, a produtividade. É os 2 caminhos. Ou eu adoto um deles, né? Colocar mais trabalhadores e aumentar expressivamente a produtividade, aumentar o número de itens produzidos e, consequentemente, a produtividade. Ou diminuir o número de trabalhadores mantendo a produtividade. Ou solução híbrida, diminuo e aumento um pouco a produtividade. Então é isso, esses são os 2 caminhos. É lógico que aqui é um exemplo didático. Nem sempre na vida as coisas são tão simples assim, na vida real, né? Eventualmente se perde mais tempo. Está quase encerrando a sessão, eu vou ter que avançar um pouquinho. Bom, aqui tem uma análise, né? Eu vou fazer um comentário sobre essa análise no início da próxima aula. E aí é importante, capacidade de produção. Veja só, diferentemente daquela capacidade de produção que a gente estava determinando lá, né, que é nas métricas produtivas, é a capacidade de produção da máquina, eu estou analisando aqui em termos de estação de trabalho, é uma análise inteira. Então eu pego a capacidade disponível e o tempo de ciclo. Aí eu analiso, isso aqui é capacidade de produção. E aí eu preciso aumentar a minha capacidade de produção. Então eu pego, divido o tempo da produção pelo tempo por ciclo, e é a minha capacidade por dia. E aí eu faço a análise. Se eu precisar aumentar essa capacidade para 900, refaço a conta, 480 por 900, e eu tenho um novo ciclo por peça. Como o tempo de ciclo, vamos supor um processo já estabelecido que eu não consigo mudar meu ciclo, eu preciso colocar mais estações de trabalho, beleza? Então é o tempo total dividido pelo tempo de ciclo, é o número de estações de trabalho. Eu tenho 4 estações de trabalho necessárias aqui. É a somatória dos tempos individuais pelo tempo de ciclo. Então aí eu tenho o número de estações de trabalho necessárias. Esses são cálculos, da mesma forma como as métricas de produção. Isso daqui é melhor fazer de uma maneira. Eu, pelo menos, não fico decorando fórmula. Eu faço uma análise de acordo com o caso, porque as métricas mudam, né? Eu posso ter peças por dia, peças por trabalhador, peças por estação e assim por diante. Então eu prefiro fazer uma análise de acordo com o problema. Notem que são contas bastante simples, né? São contas bastante simples para se determinar
essas métricas, esses volumes, essas quantidades, né? Como vimos nos problemas resolvidos. E aí o índice de ociosidade, aqui levando em consideração o número de cessações, qual que é o índice de ociosidade? A somatória dos tempos ociosos, né? Já vimos isso daqui naquele quadro resumo, é muito parecido, conta, a diferença é que aqui eu tenho o número de estações, né? Eu tenho número de estações, porque eu tenho um multiplicador aqui, que na verdade deve dar o mesmo valor, né? Se você pegar a somatória dos tempos ociosos dentro desse ciclo, dividido pelo tempo total do ciclo, ou a somatória dos tempos ociosos de todas as estações, dividido pelo número de estações vezes o tempo de ciclo, deve dar o mesmo resultado de ociosidade. Então aqui eu tenho um índice de ociosidade calculado pelo número de estações. Ele considerou aquelas 3 estações, 50 segundos é aquele tempo do maior trabalhador, que é o tempo de ciclo da linha, né? O tempo de ciclo da linha, naquele caso, né? Tá naquele caso lá dos 50 segundos, aquele trabalhador de 50 segundos. E número de estações 3, e 23 é o tempos ociosos totais. 23 eu tenho 15,33 de ociosidade. Por cento já, né? E aí tem o grau de ociosidade, que é o 1 menos a ociosidade. Utilização 100% é 1 aí, né? É 1. Você poderia até ter pego 100% menos aquele 23 e alguma coisa, 100, ao invés de 100 vezes menos 23 e aquele índice, 13, né? 13, né? 13 e alguma coisa. Não, aqui 13. Bom, aqui pelo conto deu 15 e pouco, né? 15 e poucos por cento. Daria 84%. Ou pega 1 e pega 1 menos a ociosidade unitária, vamos falar assim, que é a ociosidade em 1. E aí se calcula em porcentagem. Aqui ele fez uma pequena saladinha, né? Poderia ter feito 100 menos 15,33 está aqui, né? 100 menos 15,33 já daria direto 84,64%. 100% menos 15,33%. Ou o unitário menos o fator unitário aqui, que é o 0,1533, que é a mesma coisa que 15,33%, assim como 1 é a mesma coisa que 100. Vai dar aqui, a conta aqui vai dar quanto? 0,8467, que é o 84,67%. E aí, está aqui o procedimento para balanceamento, passo a passo, mas os caminhos são aqueles dois que eu já mencionei, ou um híbrido dos dois. Você pode adotar os dois caminhos. E aí dá o exemplo aqui da Copobras, né? Tempo, operações predecessoras, que se usa aqui para construir o diagrama. Passo 2 e tal, e aí chega no diagrama de precedência. Então, isso aqui, o que facilita isso daqui? Num arranjo um pouco mais complexo que aquele que vimos lá em linha, uma linha simples, normalmente isso daqui está mais próximo do mundo real. Você determina aqui o caminho crítico. Pode utilizar o método do caminho crítico, né, que é o CPM, né? CPM, lá do perto CPM é o CPM. Identificar o caminho crítico. Por quê? O caminho crítico, o que é? O caminho que mais demora para chegar no resultado final. Provavelmente aqui analisando esse daqui, acho que é por aqui, né? Aqui, ó. O caminho crítico deve estar por aqui. Somando os tempos aí, não vou perder o tempo somando aqui. Esse é o caminho crítico. É onde você deve atuar, né? É onde você deve atuar. Caminho crítico. Beleza? É onde você deve começar a atuar. Depois você resolveu o problema aqui da ociosidade do gargalo. Como? Por exemplo, aqui está demorando 55 segundos e os demais na frente demoram menos. Pode dobrar aqui, né? Dobra esse B aqui. Ele alimenta, por exemplo, esse e o outro alimenta esse. Você praticamente dobrou aqui a capacidade nessa operação B, nessa estação B, imaginando uma seção, ou imaginando um trabalhador. Pode fazer dessa forma. Então, como eu falei, existem várias formas de atuar. Pode-se também, por exemplo, esse 6 aqui, juntar com esse 35, ou juntar com esse 28, por exemplo.
mais adequado juntar com 28, né? Vai ficar 34. Você está eliminando. Se daqui for um trabalhador no posto de trabalho, você já está eliminando um trabalhador. Pode juntar esse com esse, por exemplo, né? Esse com esse, está dobrando aqui, né? Ele pode juntar esse com esse, fazer a mesma operação. Você vai manter a produtividade, ou quase manter, teria que fazer uma continha aí, talvez perca um pouquinho de produtividade. Desculpa, aumenta a produtividade, pode perder um pouquinho de volume de produção. Desculpa, volume de produção. Então, juntando aqui, você pode perder um pouco de volume de produção, mas aumentar. A produtividade sempre aumenta. O objetivo, aliás, é aumentar a produtividade. Ou diminuindo o número de trabalhadores e mantendo, ou quase mantendo o nível de produção, volume de produção, ou aumentando o número de trabalhadores e percentualmente aumentando mais ainda o volume de produção. Só um comentário, né? Normalmente eu cobro isso daqui, né? Eu dou o quadro, mando em provas escritas que eu estou falando em aulas presenciais, né? Só linkando lá para o nosso sistema de avaliação. Eu não tenho condição no questionário de fazer vocês construírem diagramas, então não será pedido isso também, tá? Só para destacar. O que eu posso pedir é uma análise. Qual é o caminho crítico de um determinado sistema de produção? Aí você vai falar, o caminho crítico é A, B, C, F, O, por exemplo, é o caminho crítico. Qual o tempo do caminho crítico? Em outra questão. Aí você vai determinar lá, vai ter as alternativas, você vai determinar o tempo. Qual seria uma solução, a solução mais vantajosa em termos de balanceamento? Aí eu poderia dar as alternativas. Juntar D com C, mais aí posso atuar aqui, dar duas ou três opções ali duas ou três ações e as opções, diversas opções. Qual que é mais efetiva? Aí você vai fazer o cálculo lá da mais efetiva. Tranquilo? Analisando as alternativas que eu vou dar lá no questionário. Se cair, né? Se cair esse tipo de coisa, vai ser isso. Bom, tempo de ciclo, né? A capacidade disponível sobre a demanda. Eu tenho aqui, né? Calcular o tempo de ciclo e determinar o número de estações de trabalho. 2,4 minutos, vou precisar de 140, assim é sempre o que eu preciso, né? Número de estações, tempo individual dividido pelo número de ciclos. Daqui a divisão, né? E chego nos três estações necessárias para aquele exemplo anterior lá, né? Passo 6, aí atribui as atividades, aí aquele diagrama fica mais fácil analisar por lá. E aí o passo 7. Aí eu venho, na próxima aula, eu virei aqui com a solução dada pelo autor aqui da obra, que não é muito mais adequada. Eu comentarei na próxima aula, vou deixar para vocês analisarem. No início da próximo atendimento, que, lembrando, fica gravado, e aqui a ociosidade diminuiu, então, de 15,33, salvo engano, né, para 4,58. Ele demonstra aqui. Só a solução caminho não foi mais adequado em termos práticos aqui, mas vou deixar vocês analisarem na próxima aula. Eu volto com esses comentários aqui desse exercício. Então, a tarefa dessa semana de estudo seria analisar essas duas videoaulas, principalmente com relação a esse exercício aqui de tempo de ciclo, e sempre linkando para o projeto de vocês. Alguma dúvida, algum comentário? Desculpa ter extrapolado aqui, passei uns 7 minutinhos aqui do tempo normal, mas acontece. Hoje tinha que detalhar melhor. Alguma dúvida, turma? Nenhuma? Então, olha, vamos combinar assim. Vocês estudem esse material, podem me mandar eventuais dúvidas durante a semana, seja do projeto. Veja, não tem como agora nessa reta final. Isso aí a gente deveria ter feito no passado, até propus para vocês esses atendimentos, inclusive nessas sessões, né, de análise dos projetos, orientações dos projetos. Mas dúvidas pontuais ainda dá. Não dá para eu pegar um projeto agora e analisar o projeto antes de vocês entregarem. Não dá. Não tem como, 2 semanas, né? Não tem como agora na reta final. Deveria ter feito antes, construindo o projeto, que foi uma das propostas que eu fiz aí desde o início, né?
Mas dá para dúvidas pontuais. Eu estou com dúvidas. Você pode mandar uma partezinha do projeto lá para o meu e-mail, uma página, por exemplo, análise de investimento lá, taxa de retorno, por exemplo. Tá bom assim, professor? Aí eu faço um comentário ali rápido sobre aquele determinado plano. Agora o projeto todo não tem como eu pegar aí uma semana, ficar lendo o projeto para depois dar. Aí fica pelo análise. Com relação a essa parte de balanceamento, se vocês fizerem esse trabalho, não vou cobrar também isso não, tá? Não vou cobrar que você faça uma proposta, olha, era assim, eu balanceei e ficou assim, mas vai ficar um negócio meio forçado, né? Eu já vou imaginar que você criou ali dentro, né, óbvio, com racionalidade, com parâmetros que vocês tiveram ali no projeto, eu criei o processo mais adequado. Não vou ficar vendo balanceamento em projeto, balanceamento de linha, por exemplo, muitos não são nem em linha, né? Então, não vou ficar cobrando esse tipo de coisa. Grau de ociosidade, sim. Aí você calcula o grau de ociosidade da tua linha, os gargalos, você vai identificar o que você fez. Não esse estudo, não vou pedir isso, tá? Tranquilo? Alguma dúvida? Bom, não havendo dúvida, eu dou por encerrada então a sessão de hoje e espero na semana que vem. Lembrando, na semana que vem vocês terão 7 dias para cumprir, né? No módulo de hoje ainda terão os 14 dias. A partir da semana que vem, faltará uma semana para o encerramento do ensino remoto emergencial, vocês terão uma semana para cumprir as próximas atividades. Por isso que são módulos que eu fiz complemento, vai ser dúvidas disso que eu apresentei hoje, comentários que eu farei com relação a essas resoluções, não vou fazer o passo a passo, mas vou fazer comentários sobre essas resoluções que o autor fez ali, qual que seria um caminho talvez mais adequado. E aí o conteúdo é um conteúdo complementar para encerrar a ementa da disciplina na semana que vem, né? Mesmo os exercícios que eu cobrarei, a maior parte não vai ser só, como eu falei, localização de empreendimento, que eu vou dar na semana que vem, que talvez eu cobre alguma coisa conceitual, mas não vou dar exercício de análise de localização de empreendimento. Só vou explicar o processo para cumprir aqui a ementa da disciplina, né, fechar a ementa da disciplina, e não será cobrado nos questionários a maior parte, com exceção essa talvez de localização bem simplificada. Então não apareceu nenhuma dúvida, dou por encerrada a sessão de hoje, até a semana, agradeço a presença de todos os 6 alunos que estiveram presentes, agradeço bastante o prestígio aí da aula, e estou à disposição aí, pega firme aí nessas 2 semanas, nessa reta final, e encerraremos aí, espero que todos com bastante sucesso aí. Até a próxima, boa semana a todos.